Filme ruim. Bom, quando um filme ruim virou tesouro na TV. Antes de começar, já deixe seu like, inscreva-se no canal e embarque com a gente em mais uma viagem nostálgica. E no final do vídeo, quero saber: qual filme considerado ruim pela crítica se tornou um dos seus favoritos da infância? Tem uma coisa curiosa que só quem cresceu nos anos 80, 90 e início dos anos 2000 consegue entender. Existem filmes que fracassaram no cinema. Filmes que receberam críticas negativas. Filmes que foram chamados de exagerados, bregas, mal produzidos ou até ridículos, mas que, de alguma forma, se transformaram em verdadeiros tesouros quando chegaram à televisão. E talvez isso tenha acontecido porque nós não assistíamos filmes com olhos de críticos. Assistíamos com olhos de criança, ou de adolescentes procurando diversão numa tarde qualquer. Naquela época não existiam redes sociais dizendo o que você deveria gostar. Não havia influenciadores publicando listas dos melhores e piores filmes. Não existiam algoritmos escolhendo tudo por você. Existia apenas a TV e uma programação que repetia determinados filmes tantas vezes que eles acabavam se tornando parte da nossa vida. Era sábado à tarde, domingo depois do almoço, feriado, férias escolares. E lá estava ele novamente. Aquele filme que os críticos odiavam, mas que você assistia pela 10ª vez. E assistiria pela 11ª sem reclamar. O mais interessante é que muitos desses filmes não eram realmente obras-primas. Tinham efeitos especiais simples, roteiros cheios de furos, atuações exageradas, momentos completamente absurdos, mas possuíam uma coisa que nem sempre pode ser medida por especialistas. Possuíam alma, possuíam diversão, possuíam memória afetiva. Quem não se lembra daqueles filmes de ação que passavam toda semana? Heróis musculosos derrotando exércitos inteiros. Explosões acontecendo a cada 5 minutos. Frases de efeito que pareciam ter sido escritas apenas para serem repetidas no recreio da escola. Os críticos torciam o nariz, mas nós adorávamos. E quando eles apareciam na programação da TV, parecia que um velho amigo estava voltando para casa. O mesmo acontecia com muitos filmes de ficção científica. Produções com efeitos que hoje parecem engraçados. Monstros feitos de borracha. Naves espaciais claramente construídas em estúdio. Cenários artificiais, mas que despertavam nossa imaginação como poucas coisas conseguiam fazer. Porque o importante não era o realismo. Era a aventura. Era a sensação de entrar em outro mundo durante algumas horas. E então, havia os filmes de artes marciais. Ah, os filmes de artes marciais. Quantas tardes foram gastas assistindo lutadores enfrentarem dezenas de adversários ao mesmo tempo? Quantas vezes tentamos imitar aqueles golpes na sala de casa? Quantas discussões surgiram na escola sobre quem venceria uma luta impossível entre nossos heróis favoritos? Talvez os críticos vissem defeitos. Nós víamos diversão. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A televisão brasileira teve um papel fundamental nisso. Ela transformou filmes esquecidos em clássicos populares. Transformou fracassos comerciais em fenômenos culturais. Transformou produções medianas em lembranças inesquecíveis. Porque a repetição criava intimidade. Quando você assistia um filme apenas uma vez no cinema, ele era apenas um filme. Mas quando o assistia 10, 15 ou 20 vezes na TV, ele se tornava parte da sua história. Você começava a decorar diálogos. Sabia exatamente quando determinada cena aconteceria. Conhecia cada personagem, cada música, cada momento. Era como reencontrar velhos amigos. E o mais incrível é que isso acontecia com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Enquanto você assistia aquele filme na sua casa, outras famílias espalhadas pelo Brasil faziam exatamente a mesma coisa. Riam das mesmas cenas. Se emocionavam nos mesmos momentos. Repetiam as mesmas frases, criando uma memória coletiva que atravessou gerações. Hoje, quando encontramos alguém da mesma idade e mencionamos um desses filmes, algo mágico acontece. A conversa surge imediatamente. As lembranças aparecem. As cenas voltam à mente. E, por alguns minutos, somos transportados de volta para aquela época. Uma época mais simples,
quando bastava ligar a televisão para encontrar diversão, quando não havia centenas de opções disputando nossa atenção, quando um único filme podia marcar um final de semana inteiro. Talvez seja justamente isso que os críticos nunca conseguiram medir: o valor emocional de uma obra. Porque um filme não é apenas aquilo que aparece na tela. Ele também é o momento em que foi assistido. A companhia que estava ao nosso lado. O cheiro da pipoca. O sofá da sala. A sensação de não ter preocupações. A felicidade de uma infância que parecia não ter fim. É por isso que muitos filmes considerados ruins continuam vivos em nossa memória. Não porque eram perfeitos, mas porque estavam presentes em momentos especiais. Eles faziam parte da rotina, faziam parte das férias, faziam parte dos finais de semana, faziam parte da nossa história. E, talvez, seja exatamente por isso que hoje existe uma enorme diferença entre um filme ruim e um clássico. Porque um clássico não é definido apenas pela crítica, nem pelos prêmios, nem pela bilheteria. Um clássico é aquilo que resiste ao tempo, aquilo que continua sendo lembrado, aquilo que ainda provoca sorrisos décadas depois. Quantos filmes premiados desapareceram completamente da memória popular? E quantos filmes considerados ruins continuam sendo lembrados com carinho? A resposta é surpreendente. Porque a memória afetiva segue regras próprias. Ela não se importa com notas de especialistas. Ela não se importa com rankings. Ela não se importa com listas dos melhores filmes da história. Ela guarda aquilo que nos fez sentir alguma coisa. E sentimento é algo que não pode ser calculado. Por isso, quando alguém diz que determinado filme era ruim, talvez a resposta mais sincera seja: talvez fosse, mas era o nosso filme ruim. Era aquele filme que assistíamos nas tardes de chuva. Era aquele filme que passava durante as férias escolares. Era aquele filme que reunia a família na frente da televisão. Era aquele filme que nos fazia esquecer dos problemas por algumas horas. E isso tem um valor enorme. Hoje vivemos em uma época com milhares de opções de entretenimento. Temos streaming, vídeos sob demanda, recomendações personalizadas, catálogos infinitos. Mas existe algo que ficou para trás: a experiência coletiva. A surpresa de encontrar um filme inesperado passando na TV. A alegria de rever uma história pela 10ª vez. A sensação de compartilhar aquele momento com milhões de pessoas. Talvez seja por isso que sentimos tanta saudade. Não apenas dos filmes, mas da época que eles representam. Da infância, da adolescência, dos finais de semana sem pressa, dos sonhos simples, das pequenas alegrias. E quando aqueles filmes reaparecem em algum canal ou plataforma, não estamos apenas assistindo uma produção antiga. Estamos reencontrando uma parte de nós mesmos. Uma parte que continua viva, guardada em algum lugar da memória, esperando apenas o momento certo para voltar. E quando ela volta, percebemos algo importante. Talvez aqueles filmes nunca tenham sido realmente ruins. Talvez apenas tenham encontrado o público certo. E esse público éramos nós. Se esse vídeo trouxe boas lembranças, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com aquele amigo que também cresceu assistindo aos filmes repetidos da TV aberta. E agora, conte nos comentários: qual filme considerado ruim pela crítica virou um verdadeiro clássico na sua vida? Sua lembrança pode aparecer no próximo vídeo do canal.